sobre quem nós realmente somos. E eu tenho dito aqui que as duas coisas mais fundamentais, mais básicas, não é que sejam necessariamente as mais importantes, mas são as duas coisas mais básicas que um cristão, que alguém que aceita Jesus, que se converte, que nasce de novo, precisa conhecer, são, em primeiro lugar, quem Deus é. Não de acordo com os mitos, com as histórias, com as teologias que existem nesse mundo e muitas vezes dentro da igreja, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz que Ele é. E nós precisamos focar em entender Deus pelo Novo Testamento, porque Deus é o mesmo. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento, mas a maneira pela qual Ele se relaciona conosco mudou da água para o vinho entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento Deus se relacionava com o homem através da lei. No Novo Testamento Ele se relaciona conosco através da graça. Jesus é você entende que a graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa? É Jesus. E Ele se relaciona conosco hoje através da graça. O livro de Hebreus começa dizendo assim: tendo Deus outrora falado de muitos modos, de muitas maneiras, no passado pelos profetas, hoje Ele nos fala em Jesus. Porque antes Ele se relacionava de uma forma indireta, através de profetas, através de mensageiros, através da lei. Mas hoje Ele se relaciona conosco através de Jesus, que é a palavra. Jesus é a palavra viva. Jesus e a palavra são uma só coisa, uma só pessoa, uma só entidade. E é através de Jesus que nós nos relacionamos com Deus hoje, nos dias de hoje. Então, a primeira coisa que eu preciso conhecer é quem Deus é. Saber que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus que cura, que Ele é um Deus perdoador, que Ele é um Deus que não tem nada contra eu e você, que Ele hoje não está mais com uma face fechada, olhando para nós, pronto para nos liquidar a qualquer momento, porque Jesus já aplacou toda a ira que havia em Deus contra o pecado. Jesus já absorveu todo o juízo que havia contra nós, Jesus já absorveu sobre si, pagou o preço para que nós tenhamos hoje um relacionamento pleno com o nosso Pai. E antes de ser Deus, para nós, Deus é o nosso Pai. Amém? Então eu preciso conhecer quem Deus é. A segunda coisa que um cristão nascido de novo precisa conhecer é quem Ele é em Cristo. Qual é a sua nova identidade? Porque eu fui uma coisa, agora eu sou outra. Quem é que não esteve aqui na semana passada? Deixa eu só ver aqui. Então vou ter que perguntar de novo. Quem aqui entende que em Cristo Jesus você hoje, salvo, é santo? Ok, levanta a mão bem alta, deixa eu ver. Ok, abaixa a mão. Mas você também entende, por outro lado, que você é um pobre e miserável pecador? Ok, ainda tem, sempre tem. Sempre tem, sempre sobra. Não é à toa que há anos atrás o meu apelido virou exterminador de pecadores. Eu tenho ensinado aqui, há 30 anos eu ensino isso. Há 30 anos eu ensino isso. Você crê que você é um santo e você é um pecador, é a mais profunda esquizofrenia espiritual. Porque você no mundo espiritual ou é uma coisa ou é outra, não dá para ser as duas ao mesmo tempo. Ou você é um santo ou você é um pecador. O pecador não é pecador pelo que ele faz. Não se define um pecador pelo número, quantidade ou qualidade de pecados que ele comete. O pecador é pecador pela natureza que nele habita, que é a natureza pecaminosa, que é a natureza adâmica, que é uma natureza diabólica. Mas em Cristo Jesus você nasceu de novo, você é uma nova criatura. A natureza antiga foi arrancada de você e foi colocada uma nova natureza. O seu velho espírito morreu e você nasceu de novo em Cristo Jesus. Eu cheguei a fazer um comentário aqui na semana passada que nunca jamais alguém viu na frente de um berçário alguém apontando para um bebê dizendo: olha aquele ali, cuidado, aquele ali, ó, aquele de verde ali, cuidado com ele, aquilo ali é um perigo, aquilo já aplicou golpes aí na praça terríveis, várias viúvas já caíram no golpe desse terrível que está ali, ó. Não, ninguém comenta do passado de um bebê, porque um bebê acabou de nascer, ele não tem passado, e em Cristo Jesus o seu passado foi sepultado com ele. E você ressuscitou com Cristo e se assentou com Ele em lugares celestiais. Então agora você foi separado. A palavra santo significa separado. Você foi separado das trevas, do pecado, do inferno, para a luz. Você agora pertence a Deus. Então você agora é santo. Um santo não se define pela presença ou ausência de pecados cometidos, mas pela natureza que ele tem, que é a natureza do próprio Deus. Eu vim para que vocês tenham zoe, vida, a vida do próprio Deus, e a tenham em abundância. Amém?
Quando eu entendo isso, quando o cristão ele tem consciência do pecado, mais ele peca. Eu sou um pobre, miserável pecador, mais ele peca. Ele nem quer pecar, pobre, miserável homem que sou. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. O que é isso? É Paulo falando sobre o conflito que há na mente do homem quando ele tenta se justificar pela lei. E perante a lei você é um pobre, miserável pecador. Mas agora em Cristo Jesus já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8:1 não começa assim? Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque em Cristo eu nasci de novo. Então agora eu sou uma nova criatura. Eu era um pobre, miserável pecador. Agora eu sou santo. Mas você vai ouvir em muitas igrejas, as igrejas ainda com a mentalidade da lei, do século XIX, de coisas aprendidas fora da palavra, aprendidas na tradição dos homens, na teologia humana, criada pelo homem. Lá fora você vai aprender, em muitas igrejas você vai aprender. Nós somos pobres, miseráveis, pecadores, salvos pela graça. Isso aí é uma figura que não existe aos olhos de Deus. Ou você é uma coisa, ou você é outra. E em Cristo você é santo. Pastor, eu não aceito isso. Ok, você vai para o céu sem aceitar, mas é isso que você é. São as duas coisas mais importantes que eu preciso aprender quando eu tomo uma decisão consciente por Jesus. Então, nascer de novo não é uma experiência tão sobrenatural assim. A maioria de nós aqui se converteu por uma decisão consciente a Jesus. Nem todo mundo foi arrebatado até o terceiro céu. Nem todos nós tivemos uma visão do céu aberto e vimos anjos subindo e descendo. A maioria, 99% de nós, no mundo inteiro, dos cristãos ao redor do mundo inteiro, apenas tomaram uma consciência de que Jesus é o Senhor e decidiram segui-lo. Quando você toma essa decisão consciente, que não dá arrepio, que não dá uma sensação qualquer, mas é uma decisão consciente, no mundo espiritual um fenômeno sobrenatural aconteceu. Você nasceu de novo. A velha criatura, o pecador, morreu, foi sepultado com Cristo, você nasceu de novo e agora você é uma nova criatura em Cristo. Amém? E esses são os dois versículos mais importantes que eu tenho batido aqui. Primeiro, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui, diga amém. Amém. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura. E eu tenho convidado a igreja a fazer uma releitura do Novo Testamento. E em especial nas epístolas, quando você encontra expressões do tipo em Cristo, nele, no amado, por Cristo, sublinha, porque isso está falando sobre quem você é agora, sobre a sua nova natureza. Esse versículo é um exemplo. E assim, se alguém está em Cristo, opa, isso aí está falando sobre a minha nova natureza. Em Cristo, quem eu sou em Cristo. Você não vai encontrar isso no Antigo Testamento. Você não vai encontrar isso muito claro nos evangelhos. Nas epístolas você vai encontrar a revelação de que em Cristo você é uma nova criatura, que em Cristo você foi sepultado com Cristo, que em Cristo você ressuscitou com Ele, está sentado em lugares celestiais, a sua natureza mudou. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Quanto mais eu me conscientizo disso, quanto mais eu confesso isso, porque a fé, entenda o seguinte, essas coisas todas, elas só se cumprem na sua vida pela fé, porque as duas grandes bases em cima da qual nós estabelecemos a nossa vida, são a graça e a fé. Tudo que Deus nos dá, não dá para ficar inventando a roda de novo. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça, e tudo que você recebe, recebe pela fé. Então eu preciso crescer no conhecimento da graça e no entendimento da fé. Porque sem fé, Deus pode exercitar toda a graça do mundo. Sem fé, a graça não opera. E a fé, sem entender a graça, também não consegue operar. Eu não posso me sentar num banco que seja instável. Se eu quero me sentar num banco estável, esse banco espiritual tem essas duas bases. A graça de um lado, a fé do outro. E eu preciso crescer no conhecimento dos dois, no entendimento dos dois. Porque só assim eu vou entender que eu não posso mais ter a mentalidade do pecado. Eu sou um pobre, miserável pecador. Essa mentalidade vai sempre trazer sobre você condenação e acusação. E o diabo sempre vai tirar vantagem dessa mentalidade errada, antibíblica.
Eu preciso fundamentar a minha mente na palavra, renovar a minha mente na palavra, me fundamentar sobre quem eu sou em Cristo e entender que embora eu ainda tenha erros, embora eu ainda tenha a possibilidade de errar, de pecar, em Cristo eu sou uma nova criatura. Quanto mais eu entender isso, menos eu errarei, menos eu pecarei. Amém? Então eu preciso me firmar em quem eu sou. 1 João capítulo 4, 17 é um segundo versículo, que é o versículo, na verdade, mais importante a respeito da nova criatura. Embora ele não tenha a expressão em Cristo, ou no amado, ou nele, mas é de todos os versículos bíblicos que falam sobre a nova criatura, 1 João 4, 17 é o mais importante. Que nos mostra, não a primeira parte, mas em especial a segunda, porque nos diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Diga isso em alto e bom som: segundo Ele é, nós somos nesse mundo. Agora bota na primeira pessoa: segundo Jesus é, eu sou nesse mundo. Quem está afirmando isso para você não é o pastor Fragali. Quem está afirmando isso para você é a palavra de Deus. Amém? Jesus é santo? Então você é o quê? Jesus é pecador? Ah, então você não é mais um pecador, porque segundo Ele é, nós somos. Você imagina Jesus sentado no trono, dizendo: Pai, meu fígado não está bem. Ah, deixa eu levantar para ir na farmácia do céu tomar um remedinho. Ah, mas para levantar está difícil. Coluna, depois de 2000 anos assentado aqui. Ai. Você imagina Jesus assim? Segundo Ele é, nós somos nesse mundo. Amém? Preciso me ver como Deus me vê. Preciso me entender como Deus me entende. Amém? Por isso eu preciso renovar minha mente, porque segundo Ele é, nós somos. E essas são as duas coisas mais importantes que um crente nascido de novo, mais básicas, que um crente nascido de novo precisa aprender. E infelizmente há pessoas na igreja há 30 anos, 40, que nunca aprenderam sobre isso. Quem Deus é, quem você é em Cristo. Se você não souber isso, a sua fé sempre será uma fé capenga. Você sempre olhará para Deus como um Deus esquizofrênico, e sempre olhar para você como uma figura esquizofrênica, porque Deus de vez em quando é bom, de vez em quando é mau, de vez em quando Ele abençoa, de vez em quando Ele castiga, e eu sou um pobre miserável pecador, salvo pela graça, então eu peco toda hora, mas Jesus me perdoa. Ah, mas eu já fui perdoado, mas ainda não fui muito perdoado. Essa esquizofrenia espiritual tem que acabar. Amém? Saber quem Deus é e quem você é. Aleluia. A gente tem visto algumas coisas aqui que são importantes. Eu já enumerei aqui 12 coisas, 12 itens, 12 fatos que pertencem a nós em Cristo. São 12 fatos que eu preciso conhecer e saber sobre quem eu sou. Eu já preguei alguns meses atrás aqui sobre quem Deus é. Agora a gente está enfatizando nessa série sobre quem nós somos em Cristo. E eu tenho enfatizado aqui, eu já falei sobre 12 itens que pertencem a nós. E eu preciso meditar nesses fatos, confessar esses fatos, porque a fé, ela se expressa por aquilo que é dito. A fé atua por palavras. Jesus ensinou isso em Marcos 11, porque em verdade vos digo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer naquilo que diz, aquilo que ele diz é o que ele receberá. Então a fé, em primeiro lugar, a fé é composta por coisas que eu digo e coisas que eu faço, mas aquilo que eu digo precede o que eu faço. Aquilo que eu digo é o que me conduz para fazer o que eu faço. É óbvio, eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Isso é uma fé maluca, esquizofrênica, doida, mas a fé genuína, ela começa com aquilo que eu digo. Nem sempre aquilo que eu faço ainda está alinhado com aquilo que eu digo, mas se eu permanecer dizendo, confessando, declarando a montanha, aquilo que eu faço se ajustará àquilo que eu digo. Amém? Amém. É assim que a fé opera. Eu preciso entender que em Cristo, primeira coisa, eu sou incondicionalmente, profundamente amado. Diga isso para a pessoa que está perto de você. Você e eu somos incondicionalmente, profundamente amados. Entenda o seguinte, a igreja, olha só como o diabo consegue penetrar sorrateiramente na igreja e inverter as coisas. O que a gente é ensinado na igreja é o quanto você ama a Deus.
é uma mensagem que vem trazendo sobre nós muitas vezes condenação. Você realmente ama Deus? Você diz que ama Deus, mas você ama Deus? Você está financiando o movimento de missões no mundo? Se você não está financiando, e você é um preguiçoso, porque você só quer pagar para o missionário ir, mas você não quer ir. Por quê? Porque o seu amor por Deus é um amor micha, é um amor merreca, é um amor pequenininho, é um amor que não vale nada. É verdade, Senhor, mas eu te amo, Jesus. E a gente fica fazendo força para provar o quanto a gente ama, a gente quer se esforçar. Isso tudo é legalismo. Porque o mais importante não é o quanto você ama a Deus, é você entender o quanto Ele ama você. Dá uma olhada na palavra e você vai ver que a ênfase não é o quanto nós amamos a Deus, mas o quanto Ele nos ama. Olha como é que João se descreve: o discípulo a quem Jesus amava. O João entendeu o seguinte: não é o quanto eu o amo, mas é o quanto Ele me ama. E você entende que essa é uma posição de humildade? Quando você entende, caramba, eu sou o servo a quem Jesus ama. Não é uma posição de arrogância. Tem pessoas que olham para esse João, era metido mesmo. Olha só como é que eram 12 discípulos, e ele fala do Jesus a quem Jesus ama, só ele, quer dizer que era só ele. Isso é um mau intérprete da Bíblia. João apenas entendeu o quanto Jesus o amava. E nós precisamos entender o quanto Deus nos ama. A ênfase e o foco é entender o quanto Deus me ama, e Ele me ama de maneira incondicional, profundamente. Amém? Segunda coisa que a gente tem enfatizado aqui, que eu preciso conhecer: para Deus eu sou valioso, precioso e significante. Você para Deus tem valor. Eu não sei quantos estiveram aqui quando eu ensinei sobre as vestes do sumo sacerdote. Eu até trouxe aqui, a gente mandou confeccionar as roupas do sumo sacerdote, botamos aqui o pastor Jorge, vestido aqui de sumo sacerdote, outras figuras também vieram aqui. Você também foi vestido de sumo sacerdote ou foi teu irmão? Alguém que era a sua cara estava vestido de sumo sacerdote aqui em cima, substituindo o pastor Jorge. E eu não me lembro eu não sei se você estava aqui quando eu ministrei sobre isso, mas eu fui explicando cada peça das vestes do sumo sacerdote. E uma das peças que a gente viu é o peitoral. O peitoral, ele tinha 12 pedras preciosas sobre o peito. Não eram pedras quaisquer, não era uma pedra encontrada no meio do deserto, na esquina, que veio tropeçando um pedaço de rocha qualquer, bota aí. Não, a pedra portuguesa de Copacabana, bota aí. Não era nada, não, pedras preciosas, diamante, rubi, esmeralda, safira. Eram pedras preciosas que em cada uma das pedras tinha o nome de uma tribo gravado em baixo relevo, escavado na pedra, o nome de cada uma das tribos em cada uma das pedras. E as pedras não estavam na barriga, nas costas, estavam no peito do sumo sacerdote. E é óbvio que a gente sabe hoje que esse sumo sacerdote, da tribo de Levi, Arão, ele era apenas um tipo que apontava para o nosso sumo sacerdote, que é Jesus. O sumo sacerdote do Antigo Testamento realizava sacrifício após sacrifício, e um especial a cada ano para aplacar os pecados do povo durante um ano. O nosso sumo sacerdote, ele fez um sacrifício definitivo para sempre. E os nossos pecados foram anulados, foram dissipados em Cristo Jesus. O antigo sumo sacerdote era da tribo de Levi. O nosso novo sumo sacerdote é da tribo de Melquisedeque, é da linhagem de Melquisedeque. Da linhagem de Levi, ele tinha que seguir a lei. A linhagem de Melquisedeque segue a graça, porque antecede a Levi. E esse sumo sacerdote, tipologicamente, levava no seu peito as 12 pedras com o nome de cada uma das tribos. Cada uma dessas pedras, elas representam a igreja, representam você e eu. O nosso nome está inscrito no coração de Jesus. Ele leva o nosso nome sobre o seu coração. Amém? E Ele ama você com um amor intenso, e Ele olha para você como uma pedra preciosa, não como um verme. Ele não olha para você como um na multidão. Você é valioso, precioso e significante. Ele não olha para você como uma massa. Tá faltando alguém? Não faz diferença. Tem a massa, tá tudo bem. Não, faltou aquele fulano, mas ele não faz falta. Não, você faz falta. Você é uma peça preciosa para Deus. Você não é mais um no meio de um purê de batatas. Você é uma batata. Frita. Sem colesterol. Com queijo cheddar. Porque é especial. Valioso e valoroso para Deus. Amém?
Você é valioso e precioso para Ele. Em terceiro lugar, você é altamente favorecido. Você tem que se lembrar disso sempre. Deus é a teu favor. Às vezes as coisas acontecem de um jeito que parecem que não são a nosso favor, mas o apóstolo Paulo diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nem tudo na hora parece cooperar. Você pega o carro, sai mais cedo de casa para ir para o aeroporto, porque o voo é tal hora e você quer chegar 2 horas antes, você pega um engarrafamento, o pneu fura, você não consegue chegar, quando você chegou o avião já foi embora, você, droga, só comigo. Eu perdi esse voo, não podia perder esse voo. Você briga com a aeromoça, você briga com a mulher do balcão, você briga com todo mundo. Eu perdi o voo porque eu não podia perder esse voo. Meia hora depois chega a notícia, o avião caiu. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Oh, meu Pai, que livramento, aleluia. A gente fica atribuindo tudo ao diabo, porque o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, mas Deus tem propósito para a tua vida. É óbvio que a gente sabe que o diabo muitas vezes coloca empecilhos e dificuldades, mas você precisa entender que até os empecilhos e dificuldades que o diabo coloca no seu caminho, Deus transforma em degrau para você subir para patamares mais altos. Ainda que você olhe e fale assim, não, claramente quem aprontou essa aqui foi o diabo mesmo. Isso aqui não foi um atraso que Deus provocou, não. Isso aqui foi uma coisa do capeta que entrou no meio do negócio. Ainda assim, Deus é especialista em virar o jogo, em virar a mesa, para transformar os impedimentos do diabo em coisas que vão, no final das contas, te favorecer. Nem sempre no momento da luta, da dor, da dificuldade, eu consigo entender como é que aquilo, qual é o propósito que Deus tem lá no final. Eu não estou enxergando, mas Deus está vendo. E de alguma forma, de alguma maneira, as coisas vão cooperar para o meu bem. Amém? Porque Deus é a meu favor. Porque Deus é a meu favor. Alguém que pode dizer isso? Deus é a meu favor. Aleluia. Diga isso em alto e bom som para o inferno poder saber. Deus é a meu favor. Aleluia. Deus é a nosso favor. Amém? Quarta coisa que a gente tem enfatizado aqui. Você em Cristo é plenamente aceito. Há pessoas que até chegam a dizer, eu não me aceito do jeito que eu sou. Não, nunca mais diga isso. Eu não me aceito, porque Deus te aceita. Mas da mesma forma que Deus não se conforma, você também não precisa se conformar. Mas deixa Deus operar e Ele te transformar. Não tenta mais você se transformar. Para com essa tentativa não, agora eu vou me disciplinar e eu hei de mudar. Você já tentou. Não deu certo. Para de tentar e deixa Deus te transformar de dentro para fora. Amém? Não é por força, não é por violência, é pela ação do Espírito Santo. Amém? Use a sua fé de modo inteligente. Use a sua fé de modo inteligente. Deus, Ele tem para você uma vida abundante. Deus tem para você uma vida abençoada. E você precisa se lembrar que você é plenamente aceito em Cristo Jesus. Ele te aceita, ainda que você tenha 1000 defeitos, Ele te aceita. Ainda que você não seja fisicamente aquilo que você gostaria, Ele te aceita. E olha, a Bíblia chega a nos dizer, gente, que há pessoas gastando dinheiro com botox, quando na verdade, a palavra do Senhor, quando produz em nós alegria, a alegria aformoseia o rosto. Caramba! Quer dizer que Jesus Cristo está no mesmo ramo do pitangui? Quando o pitangui se aposentar, Jesus continuará operando. Porque Jesus opera. Amém? Você sabe aquela história que um sujeito passou meio bêbado na porta da igreja, e a igreja pentecostal rasgada, o pessoal estava lá dentro, naquela gritaria, aleluia, falando em língua, e o camarada passou na porta, ouviu aquela gritaria, parou, tinha um diácono na porta, ele perguntou, o que está acontecendo aí dentro? Jesus está operando. Mas sem anestesia? Jesus operava e continua operando, amém, gente? Ele não precisa de anestesia. A alegria do Senhor aformoseia o rosto, amém? Quinta coisa, você é plenamente, completamente justificado. Nós vimos aqui em Cristo Jesus, nós nos tornamos justiça de Deus. Isso significa que em Cristo, você entrou no tribunal do universo, no tribunal da eternidade. Em Cristo,
Você não foi lá pessoalmente, você foi lá em Cristo. Lá você foi julgado, veio o seu acusador, acusou você diante de Deus Pai, o teu advogado te defendeu, e no final o juiz do universo bateu o martelo a teu favor, dizendo: está justificado. Então você hoje tem acesso pleno a Deus. Você hoje tem acesso pleno a Deus não por causa dos seus acertos, mas por causa do acerto de Jesus. Amém? Porque Ele te defende. Porque Ele é o teu defensor, Ele é o teu advogado. E em Cristo Jesus você foi justificado. Amém? Hoje, diga isso, em Cristo Jesus. Hoje eu sou justiça de Deus. Aleluia. Aleluia. Uma sexta coisa, nós vimos aqui que em Cristo nós somos redimidos. Redenção na Bíblia é diferente de remissão. Embora no português redenção e remissão sejam sinônimos, a gente tem visto aqui que o termo remissão se refere a perdão pleno e completo de pecados, enquanto que redenção fala de livramento de todas as maldições. Em Cristo Jesus, você e eu não temos mais pendendo sobre a nossa vida, prevalecendo na nossa vida, nenhum tipo de maldição. Amém? Pastor, mas no Antigo Testamento está lotado de versículos sobre maldição. Maldição hereditária, maldição adquirida, maldição de pai para filho, maldição por causa disso, maldição por causa daquilo. Pois é, mas no Novo Testamento tem um versículo que mata a pau. Aliás, dois. Posso dar para você dois versículos, duas passagens. Uma é o apóstolo Paulo dizendo que Jesus, em Gálatas, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, ele se fez maldição no nosso lugar, por causa da maldição de todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele se fez maldito e ele levou sobre si a maldição da lei, para que nós recebamos sobre a nossa vida a bênção de Abraão. Qual é a maldição que existe hoje sobre nós? Com um versículo, Jesus anulou todos os versículos de maldição do Antigo Testamento. Já nos evangelhos ele deu uma dica para os discípulos. Os discípulos e ele passaram por um cego. Aí os cegos olharam, os discípulos estavam meio cegos mesmo, olharam para o cego e perguntaram para Jesus: Jesus, quem pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Foram os avós? Os antepassados? Aonde aconteceu alguém pecar para que essa maldição viesse sobre esse coitado aí? Olha a resposta de Jesus: olha, não é nem uma coisa, nem é outra. Vocês estão tentando achar chifre na cabeça de cavalo. Não é nada disso. Essa é uma oportunidade para que se manifeste a glória de Deus. E Jesus foi lá e curou. E Jesus não disse: seja quebrada a maldição nesta família, na vida deste cego. Não, não, não. Curou. Ponto final. Porque era uma oportunidade para que se manifestasse a glória de Deus. Sempre onde há um problema, não identifique maldição, identifique uma oportunidade de Jesus manifestar a sua glória. Onde você encontrar alguém passando por uma luta, uma dificuldade, um problema, uma enfermidade, não fica... Onde tem maldição hereditária nesse negócio, rapaz? Porque eu conheço a história desse cara. Ele já não está muito bem das pernas, mas o pai era macumbeiro, o avô era feiticeiro, o bisavô, esse então... era o capeta em forma de gente. Então foi pulando, e chegou nele. Agora está aí a hora dele pagar aquilo que ele plantou, aquilo que foi plantado lá atrás. A maldição hereditária está pegando. Não fique analisando dessa maneira, porque essa é uma maneira ridícula e idiota de olhar. Olhe como Jesus. Não, essa é uma oportunidade para que se manifeste a glória de Deus. Vai lá e ora pela pessoa, ora com fé, ora pela fé, ora em nome de Jesus, e a pessoa vai ser liberta. Você vai ser usado por Deus para abençoar uma vida. Amém? Aleluia! Sétima coisa, em Cristo Jesus, você se tornou um abençoado. Uma vez que não há mais maldição, o que sobrou para nós? Bênção. Então eu já não posso mais ser classificado, nem por pastor, nem por bispo, nem por apóstolo, nem por ninguém como amaldiçoado. Eu agora só tenho uma classificação, e essa classificação que me dá é Deus, e Ele me chama de abençoado. Diga isso: em Cristo Jesus, eu sou um abençoado. Diga para a pessoa que está perto de você: meu irmão, em Cristo Jesus você é um abençoado. Para que Deus faz de você um abençoado? Para que você se torne uma bênção. Olha só, quando a Bíblia diz: sê tu uma bênção, não é Deus dando uma ordem: sê tu uma bênção. Mas Deus, se vira, mas dá teu jeito, sê tu uma bênção. Não, não, primeiro eu te abençoo, agora seja você uma bênção. Amém? Oitava coisa, em Cristo Jesus, eu sou curado.
Em Cristo Jesus eu tenho saúde plena. Levante uma das suas mãos e diga isso: em Cristo Jesus eu tenho saúde plena. Eu fui curado. Mantenha firme essa confissão de fé, meu irmão. Declare todos os dias: em Cristo Jesus eu fui curado, eu tenho saúde do céu, eu tenho saúde plena. Mantenha firme a tua confissão de fé, porque a fé se expressa através de palavras. Nona coisa: em Cristo Jesus, você e eu somos mais que vencedores. Deus fez de nós, Jesus venceu, para que eu e você não tenhamos que fazer força, mas apenas crer. Apenas crer. Crer no trabalho da cruz. Crer na graça, no favor, no amor, na misericórdia, na aliança que Deus tem conosco. Amém? Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Nós não estamos, como dizem muitos religiosos, aos pés de Jesus. Nós estamos assentados com Ele em lugares celestiais. Ao lado dEle, nele, por Ele, com Ele. Nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo Jesus. Então eu não posso mais aceitar que na minha vida sejam prevalentes as obras do inferno, porque eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. Eu tenho direito à prosperidade, à vida abundante, à família abençoada. Amém? Porque eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. 11ª coisa: em Cristo eu me tornei santo. Eu fui separado das trevas. Santidade não é uma definição em função de coisas que se faz. Santo é aquele que tem em si a natureza do próprio Deus. Assim como pecador não é aquele que peca, mas é aquele que tem em si a natureza adâmica, a natureza diabólica. Você e eu conhecemos uma porção de gente que é honesta, que é íntegra, mas que não é uma nova criatura. Não aceitou ainda Jesus. Mas como o mundo implantou essa mentalidade de que a salvação é por obras, então a pessoa pensa: mas eu já tenho uma vaga garantida no céu, eu não roubo, não minto, não mato, eu sou honesto, sou íntegro, eu amo a minha família, sustento a minha família, não sou uma pessoa que anda por aí pegando propina, não estou envolvido em nada aí de errado. E ela pensa que isso é salvação. Ela não erra, mas ela ainda assim, se ela não aceitou Jesus, ela ainda continua tendo em si a natureza pecaminosa. E ela precisa de Jesus para ser salva. Mas você e eu já recebemos a natureza de Deus e nós somos santos. Amém? Uma 12ª coisa: em Cristo Jesus você agora é sábio. Pastor, eu preciso de sabedoria. Você já tem sabedoria. Não, mas o pastor não está entendendo. Não, quem não está entendendo é você. Não, pastor, eu preciso que o senhor me aconselhe. Então vou te dar um conselho: procura aí dentro, revira nas gavetas aí que você vai encontrar. Está aí dentro de você sabedoria. O povo de Deus às vezes age de uma falta de sabedoria tremenda, mas não é porque lhe falta sabedoria no íntimo, é porque são orientados de forma errada. Quantas mulheres têm perdido a oportunidade de ter os seus maridos incrédulos convertidos porque foram orientadas de uma forma errada? Chega em casa e já vai metendo a marreta: você é pecador desgraçado, não sai na frente dessa televisão dia de domingo, deveria estar na igreja comigo, vai para o inferno, hein? Quanto mais você faz isso, menos ele vem. Atenção, mulheres que estão na igreja e ainda não têm o seu marido convertido. Você vai fazer o seguinte: hoje você vai chegar em casa domingo à noite, você vai botar aquela beca mais arrumada, com aquela lingerie que só você conhece e sabe, vai pegar o seu marido, não vai dizer nada, vai tascar-lhe um beijo na boca para fazer aquele sexo selvagem. Seu marido vai dizer: o que tem nesta igreja que eu ainda não conheço? Aleluia! Chega na igreja, chega da igreja, chega em casa, você aí, pecador, o camarada não vem, chega calado, não, porque a Bíblia diz que a mulher convertida, até sem palavras, ganha o marido. Como é que ela faz isso? Já dei a dica. Mas sabe o que acontece? Sobra religiosidade, falta sabedoria. Pode parecer uma coisa engraçada que eu estou dizendo aqui, mas se você souber botar isso em prática de forma sábia,
Eu garanto para você que nunca mais vai ter na igreja uma mulher convertida, porque em geral as mulheres se convertem primeiro. Eu garanto para você que nunca terá uma mulher mais convertida na igreja sem que seu marido a acompanhe. A igreja do século 21 precisa entender. Amém? Em 13º lugar, eu sou completamente perdoado. Eu preciso entender que em Cristo Jesus eu sou plenamente, completamente perdoado. Aleluia! Veja só esse versículo bíblico aqui. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, no qual temos a redenção, o livramento de todas as maldições e pelo seu sangue a remissão dos pecados. Remissão significa anulação, segundo a riqueza da sua graça, não segundo as suas obras, mas segundo a riqueza da graça, da bondade dele para conosco. Amém? Você quer mais? Ok, toma. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e também a remissão dos pecados. Aleluia! Ele nos transportou, Ele nos arrancou de um reino, nos levou para outro. Esse primeiro reino é um reino de trevas. Agora onde nós estamos é um reino da luz do Filho do seu amor. É uma nova condição que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Quem mais? Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Isso aqui o apóstolo Paulo em Romanos 4 está citando Salmo 32. Isso é algo que Davi viu profeticamente. Davi almejou profeticamente. Bem-aventurado, abençoado, feliz é o homem a quem Deus não imputa jamais algum pecado. Mas isso se tornou uma realidade para nós. Nós somos esse bem-aventurado a respeito de quem Davi profetizou. Deus não imputa mais a você qualquer pecado. Ele olha para você e vê em você um filho amado, purificado, livre de todo pecado. Amém? Aleluia! Hebreus 8 é a cláusula principal da nova aliança. A principal cláusula da nova aliança. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais, jamais me lembrarei. Aqui o escritor dos Hebreus está citando Jeremias 31. Deus está dizendo, olha, vai chegar um tempo, lá em Jeremias, em que eu vou trazer uma nova aliança, em que eu vou firmar com o povo, com o meu povo uma nova aliança. E nessa nova aliança será diferente da antiga aliança. Nessa antiga aliança, os pecados vão sendo perdoados à prestação. Uma vez por ano o sumo sacerdote tem que entrar dentro do santo dos santos, derramar o sangue, mas vai haver um tempo em que um sacrifício definitivo será feito. Não será mais o sacrifício de um animal, mas o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus. E a partir daquele dia, quando aquele sangue for derramado, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Aleluia! Com Deus a vida é nova todo dia. Amém? Aleluia! Agora veja só para a gente fechar aqui. Salmo 103:12 diz assim: quanto dista o oriente do ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Qual é a distância entre o ocidente e o oriente? Se você colocar como referência o polo norte e o polo sul, você sabe qual é a distância entre o norte e o sul. Mas entre o oriente e o ocidente, simplesmente não dá para medir. Porque quanto mais você aponta para o oriente e caminha na direção do oriente, mais o oriente existe para frente. Porque para nós, o Japão está no oriente, mas para o Japão, os Estados Unidos é que está no oriente. E para os Estados Unidos, somos nós. E vai voltando, vai virando, e nunca, jamais você chega a essa distância. Você dá milhões de voltas, sem jamais conseguir medir qual é a distância que há entre o Oriente e o Ocidente. E essa distância, ele diz aqui, é a distância que o Senhor coloca entre nós e as nossas transgressões, os nossos pecados, os nossos erros. Você entende que os nossos erros e pecados foram sepultados com Cristo? E que Deus promete no Antigo Testamento que Ele jogaria as nossas iniquidades e pecados no mar do esquecimento. Amém?